Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, muito bem-vindos ao nosso canal Transforma Mundo e hoje com uma convidada muito especial, com um tema muito mais especial ainda. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente preparou para vocês. Amiga Bruna, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso canal. Seja bem-vinda. Você já esteve aqui, você já não é já a nossa primeira vez, você já esteve aqui. Eu sou de casa. Já é de casa, você já esteve aqui com a gente, com o Abraão, com seu esposo. E agora você está aqui comigo de novo. E como eu te falei, justamente para quem assistiu o nosso outro vídeo, nós falamos sobre algumas coisas que eu disse que me inspiraram a criar novos conteúdos. E para provar que realmente levei aquele assunto a sério, estamos aqui com esse vídeo super especial para falar sobre crianças especiais, para falar um pouco sobre crianças especiais. Nosso tema sempre é Transforma Mundo. Nosso tema sempre é baseado em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o segundo a renovação da sua mente. E com isso eu entendo que a gente transforma a vida das pessoas e tem a vida transformada com tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Não precisamos planejar coisas especiais. Tudo isso vai acontecendo no nosso dia a dia. Então fala um pouquinho, lembra um pouquinho pra gente o que você faz, com o que você trabalha. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Muito bom estar aqui de novo com você, poder contribuir com um pouquinho da minha prática. Eu gosto muito do que eu faço e isso me faz estar sempre pesquisando, estar sempre aprimorando, né, a minha praxis. E poder falar um pouquinho sobre esse assunto especificamente, para mim é um prazer, uma honra. E então, eu sou a Bruna, sou professora de educação infantil, sou casada com o Abraão, estou à espera do Caleb. Último mês, de rostinho inchado, como todos podem ver. E é isso. Estou aqui para contribuir um pouquinho, para ajudar outras famílias, outras mães, no que se refere, né, a essas síndromes e como é que a gente pode abordar esse assunto de uma forma dinâmica e leve, né? Sim, então vamos lá. A gente vai falar aqui, né, como você disse, um pouco sobre crianças especiais. Que forma nós podemos transformar a vida dessas crianças e de que forma essas crianças especiais transformam a nossa vida. E como você trabalha com isso, você não trabalha com crianças especiais, mas você trabalha com educação infantil e por muitas vezes, pela educação infantil, essas crianças chegam até você na creche que você trabalha, na escola que você trabalha. Então, assim, a minha primeira pergunta para você é: como é que você identifica quando essa criança chega para você no primeirozinho dia de aula, no primeiro mês de aula, como é que você identifica que essa criança é uma criança especial? E, tipo assim, quais são os tipos de síndromes que é possível identificar assim no primeiro contato? Então, nós, né, que trabalhamos em sala de aula com crianças, a minha faixa etária hoje é faixa etária de 2 anos, é uma faixa etária que eu trabalho já há bastante tempo. Então, para mim, que já trabalho na área já há um tempo, para nós professores, assim, no geral, né, a gente trabalha muito com a observação. Mas como que é isso, Bruna? É só observar a criança para eu saber que ela pode apresentar algo atípico e tal? Não. Não é uma observação meramente de você sentar na cadeira e ficar olhando para a criança. É uma observação ativa, é uma observação interativa, é uma observação onde você vai sentar no chão com aquela criança, onde você vai conhecer aquela criança. É muito importante que você conheça também os aspectos familiares daquela criança, porque muitas vezes a gente pode confundir talvez algo que esteja acontecendo no fator externo que está ligando ao... como é que eu posso dizer? Algo que esteja acontecendo no fator externo dessa criança,
que pode estar ocasionando algum sentimento, alguma reação a esse fator externo, né? Na família ou onde ela mora, enfim, no social em si. E também algo relacionado a alguma síndrome. Então, assim, é uma linha bem tênue. A gente precisa estar sempre observando essa criança muito de perto para conseguir identificar. E como que eu faço essa observação? A gente observa o comportamento. Essa criança, ela apresenta um comportamento típico para uma criança daquela idade ou um comportamento atípico para uma criança daquela idade. Então, assim, a minha primeira linha de pensamento em relação a saber se uma criança ela tem alguma síndrome ou não, se ela é especial ou não, é essa observação interativa e observar quais são os comportamentos dessa criança. É um comportamento típico para aquela idade ou um comportamento atípico. Então é importante também para o educador, para o professor, tecnicamente ele precisa conhecer quais são os comportamentos típicos para aquela faixa etária. Sim. Eu trabalho com a faixa etária de 2 anos, então eu sei, por exemplo, que uma criança de 2 anos, ela tem um vocabulário aí mais ou menos de 200 palavras. Então, se chega para mim uma criança de 2 anos que não se comunica verbalmente, isso já me acende um alerta, é um comportamento atípico para aquela idade. Entendi. Então, assim, são vários outros comportamentos. Tem a questão da fala, a questão da interação com os seus pares. Porque uma criança que lida com outras crianças, como que é o contato visual dessa criança? Como que é essa criança com os adultos que estão ali naquele ambiente? Como que é essa criança com as outras crianças, com as outras pessoas que fazem parte daquele ambiente, com os objetos que fazem parte daquele ambiente? Então, tudo isso acende para mim luzes de alerta ou não em relação à capacidade técnica, né, de saber se a criança tem alguma coisa, alguma síndrome ou não. Entendi. E assim, eu tô falando aqui, eu tô usando o termo crianças especiais, mas existe, tipo, algum termo mais específico para falar? A gente usa hoje em dia o termo neuroatípico, né? Uma criança neuroatípica. Ela não apresenta um comportamento neurológico típico para aquela idade. A gente chama assim, mas não tem problema chamar a criança quando ela tem, né, apresenta alguma síndrome, alguma coisa, de criança especial, não. Assim, a síndrome de Down a gente reconhece pela aparência, né? Porque ela tem uma certa diferença na sua aparência. Mas como é que a gente pode identificar outros tipos de síndromes e quais são os outros tipos de síndromes que podem surgir, que a gente não identifica assim pela aparência? Então, a mais comum hoje em dia e a mais complexa, ao meu ponto de vista, é o autismo, né? Que é mais conhecido como TIA, né? Que é o transtorno do espectro autista. O autismo ele é muito complexo, né? E a cada ano que passa ele vem sendo estudado e surgem mais literaturas científicas a respeito dele. Não se sabe ainda a causa, né? Existem algumas literaturas científicas que falam a respeito da gestação, que falam a respeito da questão hormonal da mãe. Enfim, tem vários estudos, né, científicos falando um pouquinho, mas ainda não tem assim, algo direcionado, não. Ele é causado por isso. E também ele não tem cura. E, assim, na minha área é muito comum eu receber crianças autistas na creche. E para a gente que trabalha com educação infantil já há um tempinho, é fácil, assim, de identificar quando a criança tem autismo. Não que seja fácil, até porque o professor, a gente não pode diagnosticar. Sim. O professor, a escola, a equipe pedagógica, nós não diagnosticamos a criança. É mais uma identificação, né? Exatamente. A gente identifica justamente por conta daquilo que eu falei anteriormente, por conta do comportamento. É um comportamento atípico para aquela idade. Então, assim, a criança chega para mim com 2 anos, nos Estados Unidos e na Europa, esse diagnóstico ele já é feito bem antes. Aqui no Brasil, a gente está um pouquinho atrasado em relação a isso. Na Europa, por exemplo, o diagnóstico de autismo ele acontece nos primeiros 12 meses. Por quê? Porque a criança ela já demonstra desde o nascimento. A primeira coisa que o autismo demonstra para mim, que me acende uma luz de alerta na criança,
é a falta de comunicação. A criança autista, ela não se comunica, ela não tem essa interação social como a gente tem um com o outro. O que acontece? O cérebro da criança autista, nós temos os 5 sentidos, né? Que é o tato, o paladar, enfim. O cérebro da criança autista, ele não corresponde aos sentidos, aos sensores, da mesma maneira que uma criança dita normal corresponde. Sim. Então, assim, uma criança autista, ela não se comunica verbalmente como uma criança dita normal. Ela não recebe, por exemplo, eu já tive um aluno autista que ele tinha hipersensibilidade na língua. Então, todos os sabores que ele sentia fazia com que ou ele rejeitasse muito aquele alimento ou ele gostasse muito só daquele alimento. É o que a gente chama de hiper ou hipor, né? Sensibilidade. Então, eles têm essa ou hipossensibilidade ou hipersensibilidade, tanto ações também. Eu tive alunos autistas que quando eu colocava a galinha pintadinha, tinha que ser, se não tirasse a galinha pintadinha, ele dava crise, ele tinha crise na sala. Porque ele gostou daquilo ali, aquele som fez bem a ele e aquilo ali que foi, sabe? Então, quando a gente tirava, era aquela situação tensa, entendeu? Então, assim, o déficit de comunicação é uma chave de alerta, né, para a criança. Você percebe que a criança não se comunica, a criança, você níveis, chama, né? A criança. O autismo tem os níveis. Tem os níveis, leve, moderado e aquele que é mais forte. Então, assim, uma criança, quando você chama ela pelo nome e ela não olha para você, também é um sinal de alerta. Se a criança, por exemplo, até já tive um aluno que eu ajudei a mãe no diagnóstico e tal, aconselhando ela como ela poderia fazer. A primeira coisa que eu pedi para ela fazer era aquele exame de audição. Não vou conseguir me lembrar agora o nome, porque era algo que me chamava muita atenção. Uma criança de 2 anos, não falava nada, não atendia quando a gente chamava pelo nome e era como se não tivesse falado nada com ela, acontecido nada. E aí a primeira coisa que ela fez foi fazer o teste de audição e a audição dele era 100%. Então isso foi fazendo com que ela buscasse mais atendimento. E assim, uma coisa que as mães assim às vezes precisam atentar quem procurar, né? Quando eu perceber que o meu filho, ou minha filha, ou alguém da minha família possa ter algum sintoma que me alerte que pode ser autismo. Esse eu já falei, né? Essa era a próxima pergunta, inclusive, que eu ia te fazer. Qual é a primeira coisa quando uma mãe identifica esses pequenos sinais que aparecem na criança, no comportamento da criança? O que a mãe precisa fazer? Quais são, assim... qual é a primeira coisa que a mãe precisa fazer ao perceber esses primeiros sinais que você falou pra gente aqui no... porque como eu trabalho com crianças de creche, existem as crianças de 2 anos também que não vão para creche. Então, assim, a mãe fica meio que sem ter essa noção, assim, de como é o comportamento de outras crianças, ainda mais mães de primeira viagem, né? Sim. Ela tá tendo aquele contato de primeira ali com uma criança, então ela não tem essa percepção que o professor tem, às vezes, de saber o que é comum para aquela idade e o que não é comum. Sim. Então, assim, para a fase de bebê, o contato olho no olho quando a mãe amamenta, se a sua criança não estabelece esse contato com você olho no olho, já é um gatilho desde lá de bebezinho. Já é um sinal de alerta. Sim. Uma criança, por exemplo, quando ela já senta aos 6 meses e ela já consegue pegar alguns objetos, a criança autista, a criança dentro do espectro autista, ela tem uma preferência muito grande por alguns tipos de brinquedo. Ela organiza tudo muito direitinho, ela separa por cor. Isso desde lá de bebê, que você já pode perceber. São gatilhos que a mãe de um bebê de 6 meses a 1 ano já pode perceber. Como que a sua criança de 6 anos de 6 meses a 1 ano reage quando ouve algum som? Ela corresponde a esse som. Quando você conversa com ele ou com ela, ela olha para você, ela estabelece contato visual. E assim, o gatilho que mais me chama a atenção é a ausência da fala.
A ausência da fala aos 2 anos é algo que é o alerta assim máximo para mim dentro da sala de aula. Sim. Tem muitas pessoas que falam, mas ela pode ter atraso na fala, essa criança pode ter atraso na fala, essa criança pode pode ser tímida, ou então eu já ouvi muito também de dizer que a criança é preguiçosa, ela não fala porque ela tem preguiça e tal, mas não tem nada a ver isso, a criança não é preguiçosa, tira isso da sua cabeça. A criança que ainda não consegue se expressar verbalmente aos 2 anos é um sinal muito grande de que ela pode estar dentro do espectro autista. Então, quem eu procuro, né? Sim. Uma criança que não está na creche nessa idade, que está só convivendo com a família percebeu. O primeiro profissional que você deve procurar é um pediatra, é um neuropediatra, na verdade. Sim. Porque o pediatra que não tem a especificação de neuro, a especialidade de neuro, ele não vai saber identificar exatamente que aquilo ali pode ser autismo ou pode ser qualquer outra síndrome. Ele vai tratar, ele pode até dizer para você, olha, vamos esperar mais um pouco, né? Tem muitos pediatras que às vezes até atrasam um pouco o diagnóstico da criança justamente por isso, por não terem o conhecimento técnico. E não sei, eu acho que eles ficam com medo de dar um diagnóstico errado. É por isso que muitas vezes aqui no Brasil o diagnóstico demora tanto, às vezes demora 1 ano para ter um diagnóstico de autismo. E enquanto a criança não tem o diagnóstico, você não consegue fazer um tratamento adequado numa terapia, você não consegue encontrar um profissional que vai tratar exatamente aquele problema que a criança possa ter, entendeu? Então, eu não sei por que os pediatras têm essa dificuldade, mas às vezes nós somos professores e a gente consegue identificar até mais rápido do que um pediatra. Então, assim, a primeira pessoa que eu procuro, um neuropediatra. Mas eu não tenho acesso a neuropediatra. Aí você procura um pediatra. Pode ser o pediatra do seu filho mesmo. Aí você vai chegar, você vai falar que, olha, eu identifiquei isso, ele está tendo esse tipo de comportamento. E aí a postura desse profissional é começar a investigar junto com você, eles vão fazer uma entrevista, enfim. E uma equipe multidisciplinar vai fazer esse diagnóstico. Sim, legal. Eu li recentemente que saiu uma lei aqui no Brasil, né, onde uma criança que tem esse diagnóstico autista, ela pode ter acompanhamento especial onde ela estiver, tipo, dentro da sala de aula. Ela pode ter uma pessoa dentro da sala de aula com ela. É uma cuidadora, né, que eles chamam aqui. Eu achei eles podem. É muito legal, mas assim, é difícil demais isso acontecer na realidade. Muito difícil mesmo. Até em escolas particulares, eles têm assim essa barreira ainda, eu não sei, porque isso só faz bem para a criança. Porque às vezes a gente associa o autismo à deficiência intelectual. Uma criança autista, ela não é deficiente intelectualmente, ela é tão inteligente quanto, às vezes até mais. A sensibilidade dela que é diferente, né? Exatamente, ela só corresponde ao ambiente de maneira diferente, ela responde de maneira diferente. Mas ela aprende da mesma maneira, ela é alfabetizada da mesma maneira que uma criança dita normal. Né? Eu já tive alunos, teve um ano até foi um ano assim, muito desafiador para mim, que eu tive 2 na mesma turma. Uau. E a gente não tinha cuidadora, era somente eu e uma outra auxiliar. E assim, pra gente dar conta deles era muito difícil, porque eles eram muito agitados. O autista, se ele não se sentir bem naquele ambiente, ele não fica, ele não se concentra, ele rejeita, né? Exatamente, ele rejeita aquele ambiente. Mas assim, foi um ano de tanto aprendizado para mim, trabalhar com eles, porque os 2 eram autistas, eles receberam o diagnóstico naquele ano, onde eu trabalhei com eles, e os 2 eram completamente diferentes. Eram autistas grau forte, mas assim, completamente diferentes um do outro. E isso me fez, assim, foi muito desafiador, isso me fez estudar muito, me fez, assim, gastei noites, assim, às vezes pensando, eu tinha que levar atividades direcionadas individualmente para eles. Mas, assim, no final do ano, quando a gente vê, né, que a criança
a evolução, o desenvolvimento da criança, a gente vê como a criança cresceu e as mães, às vezes, até hoje me mandam mensagem: caramba, que saudade de você, que não sei o quê, poxa, eu queria uma professora Bruna aqui, pra gente estar, não sei o quê. E isso é muito legal, porque mostra, né, que a gente está fazendo algo diferente, né, tá influenciando, né, no desenvolvimento dessa criança. Sim. Ai, amiga, muito obrigada. Muito obrigada. Eu mesmo aprendi muito com tudo que você falou. Na época que eu era professora infantil também, que eu fui professora de balé. Então eu pegava, nas escolas que eu trabalhei, eu pegava crianças a partir de 3 anos. E aquilo que você falou lá no começo é uma questão de atenção e de comportamento, né? Eu lembro de ter, assim, de vez em quando, em uma escola ou outra, quando receber as crianças do balézinho, perceber que uma ou outra criança tinha um comportamento diferenciado das outras. E ali já não é uma questão de diagnóstico, como você falou, é só de percepção, de identificação. Sim. Uma das coisas que eu fiz foi, eu fui na direção da escola para saber se aquela criança tinha um acompanhamento especial dentro da escola, se ela precisava de algum diferencial em sala de aula, porque é aquilo que você falou, as crianças, conforme a idade que elas têm um certo padrão de comportamento, de fala, tem um comportamento que é esperado, né? De relação com as outras crianças. E quando você vê uma criança que ela tá meio fora desse padrão de comportamento social, você identifica realmente algo que tem alguma coisa ali. Talvez possa não ser autismo, talvez possa ser alguma outra coisa. Sim. Mas você identifica que aquela criança ela tem um padrão diferente comportamental, social, sim, com as outras crianças. E o autismo, ele é exatamente isso, né? Ele é uma disfunção no comportamento social daquela criança. É uma criança que ela não interage da mesma forma que a gente interage, mas apesar disso, é uma criança que possui inteligência, é uma criança que possui emocional, que pode alcançar todos os níveis de aprendizagem que uma criança dita normal pode alcançar. Só que ela precisa ter um acompanhamento terapêutico, ela precisa ser diagnosticada e ela precisa ter um trabalho mais voltado para as singularidades dela. Né? Ela precisa ter um trabalho mais específico para trabalhar aquilo que ela tem como ausência naquele momento, né? Para a gente poder fortalecer aquilo que ainda não tá legal, entendeu? E além de também tem que ter um cuidado com as outras crianças, né? De não haver uma certa exclusão social das outras crianças. Eu lembro que eu passei um pouquinho por isso com essa minha aluninha especial. Eu também, da mesma forma que eu percebi que ela era diferente, eu não sei, eu trabalhei pouco com ela, então eu não sei se ela era autista. Eu não tive essa identificação específica. Mas a forma que eu lidava com as outras crianças, quando eu percebi uma certa separação, meio que como as outras crianças evitavam. Então, o cuidado que a gente tem que ter com as outras crianças também, para que não haja essa separação, né? Que elas não... Engraçado que, tô lembrando aqui dessa turminha onde, no ano que eu tive 2 alunos dentro do espectro, e as crianças, elas criaram um vínculo tão, assim, forte com eles dois. Que legal. E também em outras turmas, né? Já tive outros alunos autistas também. Que elas passaram a ser as cuidadoras deles, sabe? Eles tinham algumas vezes a gente estava no parquinho, por exemplo, que eles fugiam. Assim, tava todo mundo ali brincando no parquinho, daqui a pouco vai ver onde tá um, onde tá outro, e já vi uma criança segurando aqui, tia, ele tá aqui. Aí quando ia fazer o trenzinho, né, pra ir almoçar e fazer qualquer atividade externa, já vinha alguém segurando a mãozinha dele, porque eles não faziam trenzinho, né, não conseguiam ficar ali. É muito engraçado, né? Eu acho que vai muito também da formação que a família dá também. Sem dúvida. O exemplo que vem de casa e tal, de não fazer
Essa separação, essa acepção, né? É. Bom, amiga, muito obrigada. Amei bater esse papo com você, amei a nossa conversa. Aprendi muito aqui e eu espero que as pessoas que assistiram, né, que estão assistindo esse vídeo também possam aprender essa primeira identificação, essa primeira triagem de você perceber que uma criança de alguma forma é especial e seguir o conselho que você deu de levar o pediatra, o neuropediatra, para que essa criança possa receber o cuidado que ela precisa, o tratamento que ela precisa, para que ela possa crescer socialmente o mais saudável possível, de maneira social, de maneira com os amigos, com os coleguinhas, dentro da família, que ela possa, porque quanto mais cedo a gente tem um diagnóstico, mais cedo a gente começa a tratar, melhor tanto para a família quanto para a própria criança, né? Então, muito obrigada, Nica. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria só deixar esse recado para as mães, né, para a família, que às vezes esteja passando por isso, né, passando pela parte do diagnóstico ali, talvez desconfiando que possa ser ou não, dizer que elas não estão sozinhas, procure apoio, procure pessoas que vão poder te ajudar, seja na escola ou se seu filho, sua filha não é matriculado em nenhuma escola, procure apoio psicológico, se for preciso, procure um neuro, porque às vezes pode não ser, né? Às vezes pode ser qualquer outra coisa. Sim. Mas, assim, quão bom seria se a gente descartasse, né? Logo no início, né? Sim. Que seja ou que não seja. Então, corram atrás do diagnóstico, não tardem o diagnóstico, achando que pode ser preguiça da criança, achando que pode ser qualquer outra coisa, porque nós pais, agora eu posso falar nós, né? Nós pais, é lógico que a gente sempre vai querer que o nosso filho seja perfeito e o olhar do pai para o filho nunca é tentando encontrar algo que não esteja encaixando, né? O olhar do pai para o filho é sempre tentando ver ali as melhores coisas que o filho tem para oferecer, sim, sempre vendo os saltos de desenvolvimento, e, enfim. Mas a gente precisa estar atento a esses sinais, né? As crianças dão sinais, pesquisem na internet. A gente tem tanta informação boa, relevante, que pode ajudar a gente nessa primeira associação e identificação. E é isso. Então tá bom, amiga. Muito obrigada. Eu sei que vai ser um pouco difícil gravar vídeo com você, pelo menos nos próximos meses. Verdade. Eu sei que vai ser difícil, mas com certeza mais lá pra frente, quando seus dias já estiverem mais calmos, a gente vai voltar mais nesse assunto, a gente vai trazer você aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigada e é isso. Obrigada a você. Um beijo aí para vocês, tá bom? Tchau.